desenvolvido para o trabalho da terceira unidade da disciplina de Algoritmos e Programação, professora Cristiane Dalforno, cujos componentes são Bruno, Rafael, Larissa Brito, Luzilene França e Vanessa Boaventura, da turma de Engenharia Química, NR05, noturno. Bem, o nosso trabalho consiste em apresentarmos os 3 temas de algoritmos, que são condicional, repetição para e repetição enquanto. O primeiro tema, que é condicional. Condicional consiste em dizer que algo só irá acontecer se outra coisa acontecer. Ou seja, eu só vou escrever se eu tiver uma caneta ou um papel. Caso eu não tenha uma caneta ou um papel, então não escreverei. Chamamos isso de condicional. Nos algoritmos também utilizamos esse recurso para fazer a estrutura de alguns programas, por finalidade de representar uma decisão. Sendo a condição verdadeira, vai ser executado todos os comandos que o programador colocar entre se, então e fim sim. Porém, se a condição for falsa, o programa segue o fluxo normal, não executando as linhas que ficam entre se, então e fim sim. Ou seja, aqui temos a demonstração de uma estrutura de condicional simples se, então. Se a condição, que é determinada pelo programador, então, todo programador tem que colocar o comando. Se a condição for verdadeira, então ele tem que colocar o comando somente para condições verdadeiras. Ele só vai executar se a condição for verdadeira. Caso a condição seja falsa, ele vai para o fim sim e fim do algoritmo. Ou não, ou ele pode ir só para o fim sim e depois o programador determinar outros termos para esse programa. Aí depende do problema que está sendo resolvido por algoritmos. Não existe apenas um tipo de condicional. Na verdade, são 3 condicionais. A primeira que foi apresentada anteriormente foi a condicional simples. Agora vamos ver uma condicional composta. Uma condicional composta, no caso, ele adiciona uma nova cláusula que é o senão. Como comandos, podemos ver que se a condição for verdadeira, então vamos colocar os comandos para que aquela condição verdadeira seja executada. Aí colocamos o senão. O senão é para indicar que vamos colocar uma condição caso a condição seja falsa. Então, comandos para a condição verdadeira, senão comando para a condição falsa. Daí, fim sim. Nesse caso, ele vai passar pela condição verdadeira e pela condição falsa, não só apenas pela condição verdadeira como o anterior. Se passar pela verdadeira e for verdadeira, ele executa a condição. Caso não seja verdadeira, ele vai executar a condição falsa. Ele não vai direto para o fim sim, como anteriormente. Condicional encadeado ou aninhado. Bem, os condicionais encadeados ou aninhados, na verdade, são condições sucessivas. Quando uma ação, para a gente estabelecê-la, depende ainda de novas condições, ou seja, condição dentro de condição. Esse tipo de estrutura poderá ter diversos níveis de condição, por isso são chamados de aninhamentos ou encadeamentos. O segundo encadeamento pode ser tanto de condição verdadeira quanto uma condição falsa. Ou seja, nesse meu encadeamento eu posso ter condições verdadeiras e falsas em um só comando, como está representado aqui embaixo. Se a condição 1, então comandos para a condição verdadeira, caso a condição 1 seja verdadeira. Se não, condição 2. E aí vamos colocar, então, comandos para a condição 2 verdadeira, porém condição 1 falsa. Ou seja, se a condição for verdadeira,
Então, o comando vai ser para a condição 2, verdadeira. Porém, se a condição 1 for falsa, ou seja, um é verdadeiro, o outro é falso. Se a condição 1 for verdadeira, logo então, condição 2 é falsa. Se a condição 2 for verdadeira, logo então, condição 1 é falsa. Se não, condição 1 e condição 2 poderão ser falsas também. No caso, aqui podemos ver que para cada se, nós temos que determinar um fim se. Eu não poderia colocar 2 se e apenas um fim sim aqui no meu programa, porque daria erro. Até porque eu determinei que tinha 2 se e não apenas um se. Agora vamos para o nosso segundo tema, que é a repetição para. Bem, a repetição na verdade é uma forma de reduzir, é uma forma de ajudar a diminuir até o programa, porque ele vai repetir. Não vai ser necessário você, o programador, digitar várias vezes. Ele vai determinar que toda vez que acontecer aquela condição, toda vez que acontecer aquilo que foi imposto, ele vai voltar e vai testar. Se for sim, ele vai executar o comando. Se for não, ele vai executar outro comando. Podemos chamar isso de looping de repetição, que é utilizado para efetuar o processamento de um determinado trecho quantas vezes forem necessárias. A vantagem, como eu falei, é que o programa pode ter um tamanho muito menor, podendo ser ampliada a amplitude do processamento caso necessário. Temos um exemplo aqui do comando que é para variável determinada pelo programador de início até fim. Você vai colocar aquele comando do início do comando até o fim do comando. E passo. Se passar por ali e for de acordo com o incremento, ele vai executar o comando. Se passar por tudo, pelo início até o fim, e não for de acordo, ele vai executar o fim para. E aí acaba a repetição para. Ele só vai parar quando o programa, por exemplo, o programa pode determinar que ele só vai parar quando o usuário digitar -1. Então, quando esse usuário digitar o -1, ele vai parar. Enquanto isso, todos os números demais digitados, ele vai lá verificar. Se não for, ele vai guardar. Se não for, ele vai guardar. Quando o usuário digitar o -1, ele vai indicar que o usuário digitou o -1 e vai ser o fim do para. O próximo tema é repetição enquanto. Bom, a repetição enquanto é indicada quando é necessário repetir um determinado trecho de programa indefinidamente, ou seja, eu não vou ter uma definição exata para poder repetir o trecho do programa. Ele pode ser repetido várias vezes. Suponhamos, como eu falei no exemplo anterior, que um determinado valor deva ser lido indefinidamente, até que seja digitado 0, condição de parada. Nesse caso, usamos a estrutura enquanto. Aí vamos ter a variável, como tem aqui, variável numérico, início. O valor vai receber 1, então o valor recebe um número. E aí a gente coloca a condição. A repetição enquanto. Enquanto o valor for maior que 0, aí o usuário vai ver o valor na tela dele. E ele vai ler o valor. E aí vamos colocar o comando 1 e o comando 2. O comando 1 pode ser até quando o usuário digitar todos os números maiores que 1, ele vai ver o número na tela. Quando ele digitar 0, a condição será parada. E aí, fim do enquanto, a gente pode colocar outro comando para poder aparecer na tela, informando logo após que ele digitar o 0. Bem, essa foi a nossa explicação do grupo para os 3 temas solicitados pela professora.
E logo após a explicação desses 3 temas, dentro dos arquivos vamos ter os vídeos de questões que foram gravados por cada componente. Cada componente fez 3 questões e foi gravado também entre a gente 3 questões. Cada um escolheu as questões e gravaram 3 questões. Ao total são 15 vídeos de questões que irão ser mostrados.